Oi, eu sou a Ana Luísa, eu tenho 26 anos e sou da geração Z. E eu sou a Fê, tenho 43 anos, sou millennial raiz, quase X. E esse é o Papo de Gerações. Só que o nosso papo hoje ele tá um pouquinho diferente. A gente até pensou que não ia gravar o episódio hoje, mas em respeito a vocês que estão conosco e que nos acompanham semanalmente. Esse seria o nosso 11º episódio. Eu não sei se ele vai ser considerado o nosso 11º episódio. Eu acho que ele pode ser considerado porque ele vai ser em forma de desabafo, mas de uma maneira mais humana, menos estruturada, menos pensada. E acho que o título está em decisão também. Ele ainda não tem um título por conta de tudo que aconteceu recentemente, mas a gente vai explicar para vocês. Hoje a gente se despediu da Ana. Minha cachorrinha de 15 anos, que fez 15 anos esse sábado, junto com meu pai. Pois é. E aí, quer falar um pouquinho? Sim, eu vou tentar não chorar, mas provavelmente, né, vou me emocionar. A Aninha, ela é filha de 2 cachorros meus, né? A Lilica com o Duque. A Lilica era uma cachorra vira-lata e o Duque era um Lhasa Apso. E teve uma ninhada de 8 filhotes. 6 eram brancos e 2 marrons e ninguém queria pegar os filhotes marrons. Então a gente resolveu, na época da doação, que a gente ia ficar com eles e eles chamam Nick e Ana. E infelizmente nos últimos tempos foi tudo muito rápido, para ser bem honesta. A Aninha já tinha perdido o movimento de trás das patinhas, quase não andava, só pulava coelhinho por aí. E a gente descobriu um quadro muito severo, assim. Teve perda de vesícula, problema de pancreatite, fígado também não estava muito legal. E a gente lutou muito por ela durante uma semana, mas hoje chegando lá na veterinária de manhãzinha, me disseram que o quadro tinha piorado muito. E que as alternativas seriam 2 cirurgias e que uma seria uma lavagem, mas que provavelmente o canal que tinha sido feito na parte gastrointestinal dela entupiu, então ele iria entupir de novo. E a outra cirurgia que seria um pouco mais forte e que o lugar onde ela estava nem sequer fazia, também não necessariamente seria funcional, né? E seria submeter ela a mais uma anestesia, submeter ela a uma nova recuperação, que já não estava fácil fazer o processo de recuperação, a Fê viu, né, Fê? Ela passou a semana aqui com a gente, até por conta das medicações, né, que ela tinha que tomar e o acompanhamento que ela precisava, realmente era a Lu quem estava fazendo isso. E a gente até tinha cogitado que ela participaria desse episódio, porque na nossa cabeça ela estaria aqui, mas... Sim, eu acho que... Pode falar. Não, eu ia falar que chega uma hora que a gente precisa entender que às vezes a gente tem um amor egoísta, né? Muito, eu acho que inclusive esse é um pouco do tema, Pode do tema ser. que está sendo criado conjuntamente agora. A gente sempre escuta, né, que a gente tem que deixar as pessoas, o amor livre se a gente ama. A gente escuta coisas também do tipo que o amor é para sempre. E aí, se você tem um conflito, né, deixar ir ou o amor é para sempre? E no caso, eu optei, junto com a minha família, deixar ir, porque a parte que me emociona, eu tinha que erguer ela para fazer necessidades básicas. Você via que ela não estava vivendo, né? Ela estava sobrevivendo. E hoje, né, quando eu olhei ela lá na veterinária e a decisão de eutanásia já tinha sido tomada, cara, por Deus na terra ou no céu, tinha uma lagriminha assim rolando o olho dela. E a gente acho que precisa entender quando as pessoas e os animaizinhos, eles estão cansados e eles querem partir. Eu já falei várias vezes que eu sou super a favor da eutanásia humana, desde que ela seja feita de forma estruturada e considerando os pormenores. Então, acho que ainda mais de serzinhos que não podem nem se comunicar, mas a gente vê nitidamente o sofrimento deles, a Fê viu. E todo mundo nesses dias me olhava com um olhar de...
nossa, deixa ela ir, deixa ela ir. Só que ao mesmo tempo dava dó porque ela tinha momentos de atenção e que parecia que era ela, né? Sim. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Até a gente conversou sobre isso na quarta, eu acho, e eu falei, quando chegar a hora você vai saber, assim, porque Sim. eu tenho cachorro desde que eu me conheço por gente, né? Nunca me vi sem cachorro e já tive que tomar essa decisão difícil várias vezes. Justamente porque é muito sofrido, né? Às vezes a partida deles é muito sofrida e eu acho que o nosso papel enquanto tutores e enquanto responsáveis e principalmente por amá-los também é ter que se responsabilizar por essa hora, sabe? Eu acho que é uma forma de amor também. Sim. Porque é a gente colocar um limite, sabe? E já que nos é possível fazer isso, Que façamos. um limite ao sofrimento mesmo, porque Sim. tava bem difícil. Ela tava com dor, ela tava sentindo dor, era visível que ela tava sentindo dor. Ela ronronava, ela tremia. E eu vejo assim o quanto. Primeiro que eu tenho muito orgulho de dizer que ela viveu 15 anos. Eu acho que muitos cachorros não chegam nessa idade, infelizmente. E eu tenho agora o irmão dela para cuidar, né? A responsabilidade por esses seres, o quanto os cachorros muitas vezes, quando falam, não, que às vezes cachorro é mais amigo do que gente, isso é muito verdade, assim, porque eu acho muito bonito como um animalzinho só precisa existir para ser muito, muito amado. Ele não precisa nem fazer uma grande coisa, é só ele dar um pulinho, é só ele abanar o rabo quando você chega que ele já tem um significado imenso na nossa vida. E foge até um pouco a minha compreensão, como por tão poucos animais são tão grandes assim. Eu falo, nossa, a gente fica procurando grandes feitos na nossa vida, a gente fica procurando grandes formas de demonstrar amor, formas às vezes até materiais, e às vezes tudo que a gente precisa é de um bichinho abanando o rabo quando a gente chega em casa para estar feliz. Mas eu acho que eu acho que eles são tão especiais pra gente justamente porque eles nos mostram que amor mesmo é isso, porque a gente também não precisa fazer nada para eles. Muito. Você não precisa comprar nada, você só precisa existir. Exato. Se você existe na vida deles, eles te amam, Muito. né? E aí a gente acaba amando também, De óbvio, volta. né? É isso. Você dá uma bronca para eles ficam ali na hora assustados, depois eles voltam como se nada tivesse acontecido. Sim. Eu acho que esse tipo de coisa me ensina, assim. E falando especificamente da Ana, é uma despedida, mas é uma despedida de muita gratidão. Ela me fez ressignificar a vida, me fez repensar o significado do amor, do deixar ir e ao mesmo tempo do cuidar. Porque nem sempre a gente cuida porque a gente está bem, a gente cuida porque a gente vê tanto valor naquilo que mesmo sendo difícil a gente faz o que pode. E o quanto só vale a pena viver se a gente viver de forma que realmente a vida vive. Sobreviver não é o mesmo que viver, e viver é procurar sentido nas coisas. E eu acho que a gente dá sentido às coisas sendo a gente genuinamente. E quando a gente vê um bichinho deixando de ser ele, deixando de aparentar coisas que eram muito básicas do traço de personalidade dele, cabe a gente pensar, será que esse bichinho tá bem? O mesmo vale pra gente na vida, no sentido de como que a gente consegue atribuir sentido para o que a gente faz, porque pra mim eu queria ficar com a Ana pra sempre, né, tipo, como um chaveirinho, mas eu acho que ela cumpriu a missão dela e é importante a gente entender que as pessoas também fazem isso e os bichinhos fazem isso. Sim. Então, que ela siga em frente, em paz, onde ela estiver. Já chorei horrores, mas eu também estava muito em paz com essa decisão, porque eu não queria nunca, de jeito nenhum, que a vida que ela tivesse fosse eu levantando ela para fazer xixi, ao invés dela poder escolher quando fazer xixi. Eu não queria eu escolher quando ela come, eu não queria eu escolher onde ela ia ficar, porque era o que estava acontecendo. Eu escolhia se ela ficava no andar de cima, se ela ficava no de baixo. Eu queria que ela pudesse ser a pessoa que escolhia isso. E quando ela perdeu toda essa liberdade de escolha, eu acho que já não era mais a vida dela. E aí era eu querendo me manter presa a ela de maneira egoísta, né? Sim, sim. Eu acho que por amor a gente faz isso também, né? Lógico, não é amor, por
eles nos ensinam isso, né? Eu não sei dizer se a gente aprende a lição, porque eu já fiz isso com alguns. Eu fiz com 2. Mas eu sempre vou até o último, assim, até o último minuto, realmente, até a hora que eu falo, tá bom, eu entendi, é isso que você quer, assim, né? Sim. E porque eu não consigo abreviar as coisas e talvez abreviar o sofrimento de imediato, assim, ainda não tenho essa maturidade. No meu caso... Mas ainda assim é por amor. Eu acho que a Ana foi no momento certo, porque até esse momento, né, até esses 7 dias, né, antes desses 7 dias, ela, apesar de não andar direito, ela tinha muito interesse, ela estava muito mais feliz. Nesse caso, acho que depois da cirurgia, ela já não conseguia fazer o básico sozinha. Aí realmente acho que foi o momento. E agora a o mãe olhar dela estava distante. muito distante. E eu achava que era por causa das medicações, que ela estava grogue, mas não. Eu acho que a Lilica, que foi a mãe dela, eu errei com a Lilica, né? Eu e as minhas irmãs, a gente... teve um momento que a gente dava comida batida, amassada. Assim, pô, ali, cara, qual o sentido? Não fazia sentido nenhum. E eu tenho certeza que o Nick, a depender de como for a partida dele, eu terei muito mais maturidade ainda. Eu acho que é uma evolução pra mim. Mas o Nick tá bem, né? Tá bem, ele tá animado, corre, pula, né? Ele tem os problemas dele, também tem umas pancreatite, mas tá mais sob controle. Mas achei interessante que a minha irmã acabou de mandar mensagem falando que tá meio tristinho, que dá uma sensação de que ele tá triste. E eu não sei mesmo se ele tá ou não, porque ele é um cachorro muito independente, assim, né? Eles são, os meus cachorros sempre foram. Eles são muito parceiros entre si, brigam muito também entre si, mas nunca demonstraram essa carência. Acho que só vou descobrir nos próximos dias. Mas eu acho que eles sentem, pelo menos lá em casa, por experiência, eu sempre digo que eles sentem a partida de alguém, assim, eles percebem. Porque eu acho que eles param de conviver, né? Mas é que tudo com eles é muito mais rápido, né? É a natureza, né? E da minha parte vou trazer a mesma alegria para ele e ocupá-lo, né? Ocupar a mente dele. Porque ele anda ainda, ele corre, então ainda tem muita energia a ser gasta naquele corpinho, eu acho. Então, é isso. Acho que esse é um episódio agradecendo vocês e honrando vocês e abrindo o jogo. Mas que sirva de inspiração também, né, Fê? Pra gente saber. A gente falou tanto de ciclos e recomeços, né? Sim, verdade. Esse é um ciclo da Aninha. O ciclo da Aninha se fechou. O nosso ciclo recomeça de uma forma diferente aqui. Vamos deixar uma foto dela aqui? Você consegue colocar uma foto Claro dela? que eu coloco, gente. A Ana, ela é maravilhosa, tá? Ela é uma vira-lata raiz. Quem falar que ela não é bonita não entende de belezas autênticas, não entende de belezas diferenciadas. E eu chamava ela de... O Nick, eu chamo de Nick Dilon, porque a beleza dele é diferente, ele tem os dentinhos pra frente, assim. E a Ana eu chamo de Ana Jolie, tipo Angelina Jolie, entendeu? Ana Jolie e às vezes Ana Dilon também. Porque ela, né, tem todo esse charme, os pelos marrons com alguns toques grisalhos, entendeu? Espigalhados, assim. Tipo um choque elétrico, assim. É a Ana Dilon e a Ana Jolie, Ana Jolis, às vezes também. É isso, né? E a minha mãe não tinha criatividade, deu o nome de Ana para todas as filhas, a minha avó se chama Ana, a loja da minha mãe se chamava Anas e a cachorra virou Ana também. E a gente precisa honrar as Anas, né? Então, viva uma Ana, que eu viva por ela, que eu seja feliz, para dar a oportunidade dela viver através de mim as coisas. Eu acho que não tem nada mais bonito do que honrar as pessoas que a gente perde, os animaizinhos que a gente perde, vivendo. Acho que nada honra mais a vida de outra pessoa do que seguir. Porque é isso que as pessoas e seres que amam a gente iriam querer. Pelo menos é o que eu gostaria que acontecesse com a minha família, caso eu partisse, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então é isso. Muito obrigada. E esse foi mais um Papo de Gerações. E até a próxima semana.